começando então, entrar uns 5 minutos antes, enquanto isso já dou alguns comentários, já agenda. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Bom, estamos iniciando aí nossa primeira live do ano, ou seja, retornando e retomamos o nosso nosso desenvolvimento, né? Próximo sábado, se eu não me engano é dia 3, né? Teremos a nossa festa das Iabás. Então, dia 3, festa em homenagem às Iabás, tá? Roupa clara, por favor. Quem vier de fora, quem vier da assistência, venham, por favor, de roupa clara. O assunto de hoje, acho que nada mais pertinente do que comentar como a primeira aula essa regência, o que significa essa regência, quem rege o ano, quem que vai assumir, quem que não vai, quem que toma conta, quem que ajuda, como que a gente se prepara para isso, como que a gente se organiza e, de uma certa forma, quem são esses orixás responsáveis por esse ano agora de 2024 2024 que tá entrando, que já entramos, né? Praticamente já estamos em fevereiro já, né? Bom, então vamos lá. Como a primeira segunda-feira, o primeiro dia do ano caiu em uma segunda-feira, então necessariamente há uma certa influência maior do orixá responsável por aquele dia tomar conta, ou seja, aquele orixá ser o responsável pelo ano. Então, se começasse numa terça-feira, dia 1º de janeiro, começasse numa terça, provavelmente a vibração de Ogum seria muito maior. Se começasse numa quarta-feira, provavelmente seria Xangô. Então depende também o dia da semana, fora muitas vezes as caídas nos jogos que são feitos. Isso existe, claro, isso é uma regência, vamos dizer, que eu não gosto nem de usar esse termo, não é que está regendo, mas é uma energia muito mais propícia, mais auspiciosa para aquele orixá tomar conta e ajudar em uma série de coisas. Acredito que muitos já devem ter visto vários vídeos no YouTube de astrólogos, pai de santos, outros babalorixás, mãe de santo, já comentando sobre 2024 e sobre a presença de Exu e de Obaluaê tomando conta. Então, a gente já ouviu muita coisa, até falando, acho que Plutão também vai fazer parte, ou seja, então, todo mundo já comentando que vai ser um ano um pouco difícil, ainda mais um ano de uma regência de um Irumalé da esquerda como o Exu, é um ano um pouco mais pesado, é um ano um pouco mais difícil. Tem, claro, os seus pós e seus contras, ou seja, tudo tem os seus dois lados, é como se fosse igual um Andu, um Odu, ele é ambivalente, tem características de forças, com qualidades, com capacidades, valores, virtudes, e, por outro lado, debilidades também, com falta, com uma escassez, com uma necessidade, muitas vezes chamando atenção para um outro ponto de vista, para alguma determinada situação. Pontos principais e pontos, acho que mais importantes a se comentar para trazer um pouco essa visão mais clara e entender como que a gente pode se preparar para isso. O primeiro ponto quem vai reger é Tranca-Rua, é Marabô, é Tiriri? Não. Quem vai reger é Exu. Exu Irumalé da esquerda, então, ou seja, é um Exu Orixá, que seria o Exu, com S. Então é um Exu que pode ser Exu Anã, pode ser Exu Odara, pode ser, ou seja, todos esses, o de Balé, ou seja, vários Exus que carregam a Baraqueçaba, você tem vários assim que, Baraqueçã, ou seja, um monte, vamos dizer, uma diversidade desses Irumalés que vão estar tomando conta e que vão estar agregando todo esse panteão e toda essa base dessa regência. O que é importante inicialmente para a gente poder entender e esclarecer melhor esse ponto de vista? Primeiro ponto, ano de Exu é ano de comunicação. Então é um ano onde obrigatoriamente toda a comunicação vai estar mais em ebulição, vai estar muito mais quente, muito mais pegando um pouco assim, uma presença um pouco mais ativa. Por conta dessa presença um pouco mais ativa, claro, todas as pessoas que querem resolver situações, que querem se comunicar, ou seja, que têm essa necessidade, às vezes, de buscar informações, dúvidas que não conseguem resolver por muito tempo na sua vida, é a oportunidade de conseguir resolver. Ou seja, muitas vezes alguns problemas também passados que estão virando uma bola de neve, está tomando vulto, está tomando forma e não consegue resolver,
é também a oportunidade de você, juntamente com o Exu, resolver. Só que tem um ponto. Quando o Exu é presente, é um ano também de muita cobrança. Então o Exu ele cobra, porque Exu a gente fala que ele é o fiscal, né? É o fiscalizador, é o que está ali. É aquele que está indo atrás, é o que está cobrando, é o que está aí, vamos, você fez, cadê o resultado? Cadê a recompensa? Cadê a conquista? Ou seja, então é aquele que está sempre indo atrás, buscando uma certa, um certo equilíbrio, tanto entre o Orum e o Aie. Por isso que ele é o mensageiro, ou seja, tanto entre o céu e a terra. Então ele é aquele que faz essa divisão, que é justamente esse mensageiro. Então também é uma oportunidade de muitas mensagens que nós queremos levar, que nós queremos entender, trazer pra gente, bati aqui, querer trazer pra gente, e por fim, muitas vezes criamos uma certa dificuldade. Então também é oportunidade. Então uma coisa que eu sempre falo, ano de Exu, quem tá devendo para Exu paga. Não deixa o ano passar com dívida de Exu. Assim, não deixa. Por quê? Porque, eu vou ser cobrado agora, Exu vai me cobrar? Não. Provavelmente ele não vai te cobrar. Mas se há uma cobrança por trás, obrigatoriamente, ou até assim, exclusivamente, é porque há uma necessidade daquele ato, daquela oferenda, daquele trabalho, daquele orô, daquele ebó, ou seja, daquele ritual. Não porque ele precisa, mas porque você precisa. Então, talvez naquele momento, ele não vai te cobrar, mas ele fala, não, segurei até onde eu consegui, segurei até onde eu tinha estrutura. A partir de agora é por tua conta e risco. Não tem como eu ficar toda vez indo lá e, sabe, tampando só com a peneira. Não tem como toda vez eu ficar, tipo, amortecendo uma situação. Então, ele pode muitas vezes virar e falar, agora aguente as consequências. Esteja por si. Então, por isso que uma das primeiras coisas esteja em dia com o Exu, esteja em ordem com o Exu. Eu não estou devendo, mas está faltando alguma coisa assim, assado tal. Tente fazer. Assim, não deixa passar. Ainda mais porque Exu tem uma regência muito maior do que a gente imagina. Ou seja, Bará, que é muito conhecido como Eleg Bará, o Senhor do Poder, dentro de uma tradução até meia tosca, Bará também significa corpo. Então, ou seja, é um momento onde o Exu também ele tem mais força diante do teu corpo. Então, é um momento de que quem está com problema de saúde, está buscando a cura do corpo de algumas doenças ou alguma enfermidade, é também uma oportunidade. Mas Exu ele é curador, ele é isso, ele é tudo. Exu está em todos os lugares, ele come tudo, ele responde por tudo, é a boca do mundo. Ou seja, é a oportunidade que se faz, ou seja, é o momento que se cria. Então é a necessidade de Exu estar trazendo para a sua vida, mas também você estar aberto para receber o que Exu acaba trazendo. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas têm muito essa ligação de que eu tenho uma ligação muito forte com o tranca-rua, tenho uma ligação muito forte com o lodo, com o seu sete encruzilhado, tudo bem, legal, isso é bacana. Mas eu não vejo o mesmo apreço que muitas vezes você pode ter a um Exu do teu orixá, especificamente. Então assim, dificilmente eu vejo as pessoas buscar essa mesma, não digo carinho, valor ou até cuidado, mas buscar muitas vezes em Exu Orixá, ou seja, aquele mensageiro do seu orixá, essa mesma relação que você criou. Não é porque você tem um Exu catiço que você consegue conversar, você consegue bater um papo, você dá um charuto para ele, ou seja, você consegue ter um relacionamento e esse Exu não há esse relacionamento, então, não, como não tem esse relacionamento, não quero saber, eu vou excluir. Não, é importante. Ou seja, é necessário. Assim, então, um exemplo, quem é filho de Oxóssi, por exemplo, tem um lado onde você vai cuidar também de Exu Alaquetu, vai trazer Exu Alaquetu para junto, por mais que eu não vou virar nele, por mais que eu não vou ou seja, incorporar e não vou ter essa relação direta com ele, mas eu vou ter essa necessidade de trazer Exu, por exemplo, se eu sou um filho de Odé, sou um filho de Oxóssi, trazer Alaquetu para a minha vida, onde eu possa estar com ele mais presente nos meus caminhos, agradar ele, trazer o axé dele para mim, ter essa troca, porque Exu trabalha muito nisso de troca, errado tal. É Exu. Quem somos nós para podermos falar isso está errado, isso está certo, Exu é assim, Exu é assado? Ou seja, não tem isso, não tem como a gente criar esse lado. Então isso é muito importante, a gente perceber essa relação. Às vezes é simples. Não necessariamente todo filho de Odé, por exemplo, precisa ter uma relação muito forte com Exu Alaquetu. Não.
A infinidade do panteão de Irumalés à esquerda é imenso. Muitos outros Exus vão se responder também. Tem Exu Alaxé, tem Onan, Eleru, tem Getruá, ou seja, tem tantos que assim, os mais conhecidos, que o próprio Choroquê, muitas vezes, que pega como Exu também, embora muito conhecido como Ogum, Odara, Lalu, ou seja, é uma infinidade de Exu. Então, às vezes é legal, uma das coisas que às vezes não sai no jogo, porque não tem essa relação, mas aí o que acontece? Vai num jogo, quero saber, existe um Exu desse, está presente, é Elegbara, ou seja, tem algum Exu, é legal, então, num próximo jogo, lembrem de perguntar isso. Existe um Exu de Orixá, ou seja, presente, que me traz axé, que é presente na minha vida, está pedindo alguma coisa, tem como eu ofertar, ou agradar, ou apenas conhecer, saber o que é. Ou seja, porque os próprios oriquis, se você pegar os próprios oriquis de Exu, que é Exu venha me socorrer, Exu venha à minha casa, venha a minha... Então, ou seja, os próprios oriquis já diz. Tem um oriqui específico de Exu que diz que Exu ele já é amoral. Ou seja, ele não é nem a favor de um lado e nem de outro. Ele é sempre justo dentro daquela medida. E naquela medida ele age sempre corretamente. Buscando o que é. Ah, Exu deu um couro em tal pessoa. Pode ter certeza. Se ele deu couro é porque essa pessoa mereceu. Exu está vendo coisas além que nós, muitas vezes simples mortais, não conseguimos entender. E está vendo por que Exu naquele momento fez tal coisa, ou prejudicou, ou trouxe. Nós vemos como um couro, como uma coça, como diz, né? Uma briga, não. Às vezes aquilo é uma oportunidade de Exu ensinar para aquela pessoa. De justamente mostrar àquela pessoa que naquele exato momento ela está sendo complacente às vezes com alguma coisa errada, ou ela está sendo uma pessoa ruim, ou seja, ele vai criar um motivo, um pretexto para levar aquela pessoa ao autoconhecimento, para corrigir muitas vezes um ato, porque ninguém bate por bater simplesmente de forma aleatória e dizer, não, vou lá bater, vou dar um corpo porque merece que eu não gosto. Não. Exu é lei. Exu trabalha justamente com a lei, no entanto que ele é um orixá. E dentro dessa lei ele reconhece a necessidade, muitas vezes, de uma lição um pouco mais dura. De muitas vezes trazer para aquela pessoa uma prova um pouco mais difícil. Uma prova onde vai exigir muito mais da pessoa. E aí, aparentemente olhando, parece um sofrimento, ou parece uma agressão, parece uma violência, enquanto na verdade não é. Tem pessoas que para entender algumas coisas você vai ter que usar a força bruta, você vai ter que gritar. Você não vai conseguir ir, sabe, na maciota e na manhãzinha que a pessoa não vai conseguir entender. Então muitas vezes você precisa ser um pouco mais austero, um pouco mais ofensivo em algumas coisas. Claro, não com o objetivo da agressão, mas com o objetivo da correção, com um valor pedagógico por trás, aonde dentro daquele conhecimento eu vou levar a pessoa para se questionar, para se refletir. Ou seja, muitas vezes uma crítica, sim, mas uma crítica altamente construtiva. Porque a crítica construtiva geralmente vem de quem construiu algo. Por isso que se chama crítica construtiva. E Exu construiu tudo. Tudo essa construção que a gente tem, justamente é de Exu e vem. Então, essa necessidade também é importante se entender, conhecer, ou seja, ter esse conhecimento além. Quando o Exu rege o ano, ou seja, essa regência, não é porque agora o ano está na responsabilidade dele, não. Não é isso. Quando a gente diz que tal orixá está regendo, é porque aquela vibração ela está mais presente no mundo. Então é como se fosse um equilíbrio de sintonia. Sabe quando, por exemplo, você entra num lugar e alguém passou um perfume e você entra e, nossa, que cheiro de perfume de rosas. Ou seja, não é porque naquele dia estava escrito que teria que colocar um perfume de rosa, não. Mas por algum motivo, ou sei lá, tem uma roseira na frente, a roseira deu flor e exalou aquele perfume, e aí ficou exalando o perfume de rosa. Espiritualmente é igual. Não é porque foi decidido que Exu vai reger. Não, mas é como se a vibração naquele momento em que começa um ano novo, como se o perfume que está sendo exalado é um perfume de Exu. Então, ou seja, então naquele momento, a vibração, a frequência que está vibrando, ela é na mesma sintonia, na mesma frequência de Exu. É igual ligar um rádio. Se eu ligo um rádio, a estação que o rádio tiver, ele vai captar aquela estação. Se tiver, por exemplo, numa Jovem Pan, que é a 100.9, e eu ligar e tiver, ela automaticamente ela vai captar a gente vai ouvir a Jovem Pan. É a mesma coisa. Então, é como se já existisse uma frequência e apenas essa frequência, podemos dizer até de uma forma mais tosca, mas é como se tivesse o arquétipo de Exu que tivesse responsável e tivesse essa ressonância, vamos dizer, ou seja,
sinergia que existe entre essa vibração. Então não é porque foi determinado. Só que tem uma coisa que é agravante nesse meio. Quem encerrou o ano e estava regendo era Oxalá. Ou seja, então Oxalá entregou o ano para Exu. Olha que diferença. Uma vibração de um Funfun justamente para a vibração de um Exu. Então, ou seja, foi uma entrega muito violenta, uma ruptura energética muito grande. Geralmente, com uma ruptura muito grande dessa, as consequências são maiores. Então, as consequências de briga é muito grande, as consequências de guerra é muito grande. Por quê? Porque o Exu é o violento. Exu é temperamental, Exu ele é muitas vezes, ele não é o estável, equilibrado, ele é aqueles que vai agindo de acordo com a situação e que vai aproveitando. Então é um momento de que as brigas podem estourar a qualquer momento, guerra pode ter o tempo todo, a gente já começou o ano com tantas guerras acontecendo, então, ou seja, a chance de estourar uma guerra é muito maior. E essa guerra envolver mais o Oriente Médio, envolver Irã, ou seja, existe, a gente está iminente isso. Uma guerra entre a China e Taiwan começar é muito grande. Ainda mais agora com a mudança que o presidente que entrou em Taiwan já é um presidente mais pró-Estados Unidos e contra a China. Ou seja, a China querendo derrubar Taiwan de qualquer jeito. Ou seja, também é uma guerra que está iminente. A guerra da Ucrânia lá com a Rússia. Agora a Ucrânia entrou com um pedido formal para entrar para a União Europeia. Ou seja, acho que a Suécia, se eu não me engano, já entrou também agora, para a OTAN. Então, ou seja, a gente está vendo uma modificação, e ainda esse ano, se eu não me engano, nós vamos ao longo do mundo, nós vamos ter, se eu não me engano, são 80 eleições, mas assim, grandes, que podem mudar a geopolítica do mundo. Então, ou seja, a gente está à beira, justamente, talvez de uma grande mudança geopolítica numa regência de Exu, que é o violento, que é o temperamental, que é aquele que qualquer coisa já está cobrando, já está em cima, não tem paciência. Ou seja, que não consegue sentar de uma forma e conversar. Não é porque Exu é assim, é porque a frequência que está é uma frequência desta forma. Então, por isso que não é Exu que está regendo. Então, assim, esse ano, ele pode terminar de uma forma que a gente nem imagina. Ou seja, por isso que a gente brinca, ano de Exu, a gente sabe que ele começa, mas a gente não sabe como termina. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, dentro de uma loucura, numa frequência tão baixa e numa vibração tão baixa, quais são as consequências do que pode acontecer. Então é um ano extremamente perigoso. Por isso que todo cuidado, eu sempre brinco, é pouco. Com Exu, todo cuidado é pouco. Porque, além disso, dessa ruptura de um Oxalá para Exu, que já é uma ruptura muito grande, ele traz o quê? Ele traz a escuridão. A cor de Exu é preto, é vermelho. Então, ou seja, ele também traz um lado mais obscuro, um lado mais escondido, uma coisa muito mais encoberta. Então, assim, a oportunidade também de coisas negativas, coisas encobertas, falcatrua, coisas erradas, começar a surgir, começar a aparecer. Então, começar a descobrir certas coisas que são equivocadas, que são erradas, começarem também a aparecer. Então, existe também esse lado que é importante saber. Outro ponto que Exu também traz como responsabilidade. O Exu, ele é tanto o portador do axé, ele é o mantenedor do axé e também é o que entrega. Então, se você estiver com o Exu em ordem, com o Exu em dia, a chance de você conseguir com que o axé chegue até você é muito maior. Senão você faz e você também acaba não vendo o resultado. Porque Exu, por ser um movimento, então você vai ver o movimento, você vai ver, mas às vezes você não acaba vendo o reconhecimento, a resposta de tudo aquilo que você tem. Então o que acaba acontecendo? Você trabalha, mas você não vê o resultado daquilo. Você vai estar cansado, desgastado, você vai se sentir extremamente estressado e o retorno, ou seja, ou a recompensa, seja ela financeira, seja ela pessoal, seja ela qual for, acaba não acontecendo. Então você começa a entrar em desespero porque você vê você movendo os céus e o inferno, você movendo a terra, você movendo tudo, e o resultado é mínimo. Então se torna um esforço muito acentuado, ou seja, um esforço extremamente grande para um resultado minusculamente pequeno, ou seja, um resultado mínimo diante das situações que você acaba fazendo. Então isso é um problema. Então qual que é o convite? O convite é a analisar se aquilo que eu estou fazendo já está trazendo uma recompensa, aquilo que eu estou buscando já estou vendo um retorno daquilo, talvez eu não estou vendo aqui, mas lá na frente há uma possibilidade. Então começar a questionar aquilo que começa realmente a acontecer a partir das ações. Coisas boas que quando o Exu rege,
Coisas que estão para sair, promoção, um emprego, uma vaga de emprego que você está esperando, você fez entrevista e está lá e está segurando. Bomba, Exu faz bombar. Mas você vai ter que estar com o Exu em dia, você tem que estar com o ebó no corpo tomado. Às vezes é um agrado besta, às vezes uma moeda que você fez um trabalho, uma rosa que você fez um trabalho, às vezes uma coisa simples que você fez, aquilo desandou. Por quê? Porque muitas vezes a trava que existe, que na verdade não é necessariamente uma trava que tem, mas é a tua energia que não está na mesma sintonia e no mesmo equilíbrio dessa energia que está regendo. Se você não está nessa mesma frequência, você não consegue também usufruir de toda essa oportunidade e essa vivência. Se você estiver nessa sintonia, automaticamente você vê as coisas acontecendo. Então é um ano legal, por quê? Porque você já começa um ano com oportunidade. Você já começa um ano com vantagens, porque Exu já logo de cara te dá vantagem para você não perder tempo, para você já ver o resultado daquilo. Aí você se apega naquilo, quando você menos vê, você está crescendo, você está expandindo. Às vezes é uma oportunidade de um segundo emprego que surge, porque Exu também é a coerão, ou seja, é o dinheiro. Então é uma forma de você ganhar dinheiro. Então, só que muitas vezes esse dinheiro ele pode vir de novas aquisições que você faz, novos empregos, oportunidades novas, situações novas, ou também desfazendo de coisas velhas que muitas vezes tá te amarrando e não faz você ir para frente. Às vezes é um trabalho que você tem, alguma coisa que você faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você não sai daquilo, você só tá patinando. Sabe, você vende almoço para comprar janta e não sai daquilo. A vida, Exu vem, tira aquilo do seu caminho e fala, não, chega, aquilo não é mais para você. Porque se fosse para dar certo, vamos dizer, você tem 20 anos aí de teste, você teve 5 anos pela frente de investimento e você não viu o resultado daquilo. Então você já vai continuar batendo cabeça numa coisa que o máximo que te dá são migalhas, o mínimo que te traz é apenas o ok, uma boa situação, não. Então o Exu já tira aquilo do seu caminho e fala, isso não é mais para você. Porque você teve o tempo, você teve a oportunidade e você não viu o resultado em cima daquilo. Você não viu justamente a oportunidade, ou se teve, era só até ali. Não dava, era só até aqui. Daqui para cá não tinha como passar. Então ele vai cortar, ele vai falar, não, ele não vai te manter numa situação onde ele não vê a prosperidade em cima daquilo. Aí do nada te dá a louca, você fala, não quero mais saber disso, não quero mais saber disso, não quero saber, aí você começa a cortar. Não quero mais esse emprego, peço a conta, faz isso. E aí você começa também a dar valor, dar sentido às coisas mais importantes. Então isso é uma coisa muito fundamental. O que não se pode ter? Dúvida. Dúvida é justamente o ejó maior que você pode comprar com o Exu. Porque o Exu ele nunca tem dúvida. Você nunca vai ver um Exu com dúvida em uma situação. Ele prefere sempre escolher errado e depois corrigir no momento do que ele não tomar uma decisão e ficar em cima do muro esperando. Você nunca vai ver um Exu em cima do muro. Porque corre o risco de cair do lado que não quer, né? Então ele vai sempre escolher um lado. E se de repente ele descobrir que aquele lado não vale mais, ele não tem compromisso com o erro. Ele simplesmente pula do lado e fala, beleza, tive a experiência desse lado, mas vou partir para o outro lado. E essa experiência serve para ele para alguma coisa. Então fique atento a esse ponto de vista também. Fique atento a não ficar dando murro em ponta de faca, não deixar a insegurança, não deixar dúvida, não permitir com que a sua diplomacia muitas vezes acaba sendo muito intensa e dentro dessa sal, dessa temperança que você acaba mantendo, você acaba salgando demais ou muitas vezes adoçando de menos. Então cuidado também para você perceber o quanto essa dúvida, ela te procrastina uma situação e evita com que você tome postura, tome posição, faça escolha, decida. No entanto, que uma das coisas que eu sempre gosto de falar, que Exu responde muito nisso, é não fica vendo o que você está perdendo. Não veja o que você está abrindo mão, o que você deixou para trás. Veja o que você está deixando de ganhar. Se você já tivesse tomado essa decisão 1 ano atrás, o quanto hoje você estaria já na frente? Então, hoje eu deixei isso de lado, não quero mais saber disso, eu estou perdendo isso. Tudo bem. Mas o quanto você deixou de ganhar, se você já tivesse tirado isso da sua vida 1 ano atrás, o quanto hoje você estaria à frente. Então comece a perceber quantas coisas você deixou de ganhar neste período. Então é um tempo de correr atrás. O Exu, ele acelera as coisas. Então ele te ajuda a você acelerar um processo e ver o resultado. Então agora também é a chance de você correr atrás do tempo perdido. Então uma coisa que talvez você poderia, no ano passado, demorar 1 ano inteiro para fazer, porque Oxalá é a calmaria, é a tranquilidade, é a passividade, ou seja, é o Oxalufã que é o lento. Você pode resolver o que talvez em 1 ano você teve tempo e poderia ter resolvido, você pode resolver em 1, 2 meses agora. Porque na dinâmica de Exu, você consegue resolver uma coisa que talvez você ficou ali
demorando 1 ano para você tomar uma decisão, 1 ano para decidir, 1 ano para mudar, e agora em 1, 2 meses você muda e você faz. Então aproveite essa energia, porque depois que essa energia passar, entraremos na regência de Obaluayê. No mês 7, que é o mês de Odi, que há essa regência, vai ser a entrega. Quando o Exu entrega essa regência ao Obaluayê. Então, no mês 7, por exemplo, ainda teremos Exu, mas Obaluayê regendo. Em agosto, acabou. Exu se afasta e entrega a vibração, ou seja, a vibração muda, a frequência muda e entra numa frequência de Obaluayê. Total. Aí é onde o bicho pode pegar. Por quê? Porque uma frequência de Obaluayê, ela traz um certo triunfo àquilo que você fez. Mas se você não fez nada, você não tem o que festejar, você não tem o que triunfar, você não tem o que comemorar. Então é um trabalho de que com certeza o Obaluayê tomando, e você tem uma bagagem, você tem um histórico, você tem um conteúdo e você tem um trabalho, você pode ter certeza que você será reconhecido. Não tenha dúvida que o triunfo, a vitória, o sucesso vem. Agora, se você não tiver feito nada e você perder essa oportunidade, aí o peso é maior. Por quê? Porque aí a chance dele acabar com tudo é de uma vez. Porque o Obaluayê é a terra, né? Ou seja, ele tanto brota tudo como ele enterra tudo. Então ele tanto tem a oportunidade de dar a você um solo extremamente fértil para você colher aquilo que você deseja, aquilo que você quer, como ao mesmo tempo ele tem total autonomia de botar a pá em cima, a terra em cima e te emparedar em cima de uma situação onde você não consiga mais ver a possibilidade. Ir além de uma situação. Então, dentro desse momento, um dos Odus que vai responder é o próprio Odu que toma, é um Odu de Odi. Que é um Odu que na positividade ele traz uma certa abundância, ele traz uma certa facilidade muitas vezes, mas ele também traz a miséria, ele traz o infortúnio, ele traz a falta, ele traz a escassez, ele traz totalmente um lado anti-prosperidade absoluto. Então é um momento de estar atento para não deixar com que essa ambivalência, ou seja, que essa dualidade, essa dubialidade que existe dentro dessa regência se impere e você veja muitas vezes aquele castelo que você fez de cartas desabar completamente e você ali sem fazer nada, não podendo fazer nada. Porque ele tem a capacidade de enterrar, ele tem a capacidade de soterrar uma situação onde depois você não tem o que fazer. No entanto que o processo final que esse Odu traz, ele não é somente a colheita. A gente acredita que muitas vezes a colheita é o processo final, né? A gente planta, tal, escolhe, e depois a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Não. O processo final dentro deste Odu, ele não traz como a colheita sendo o processo final, mas a distribuição. Porque se você colhe e deixa tudo dentro dentro de um quarto, aquilo que você colheu vai apodrecer. Você tem que distribuir com as pessoas à sua volta, seja o conhecimento, seja a sabedoria, seja o amor, seja o afeto, seja dinheiro, não importa, mas você é obrigado a distribuir para que aquilo não apodreça e você se engasga com as próprias palavras, ou seja, com a sua própria energia, com tudo. Então nesse momento entra também a distribuição, o momento de você compartilhar, de você dividir. Mas só vem ao mundo dividir alguma coisa quem descobriu internamente aquilo que tem. Uma pessoa que internamente não reconhece, não sabe, não buscou, não entendeu, não desdobrou, ou seja, não manifestou e não sabe, ele divide o quê? O que ele vai compartilhar? O que ele vai... ele não tem o que compartilhar, não tem o que dividir, porque ele mal sabe aquilo que ele conseguiu potencializar, como que ele vai obrigatoriamente, depois de centralizar aquilo, ele vai manifestar aquilo. Então, ou seja, é ter também conteúdo para que você possa manifestar não só o conhecimento, mas toda essa oportunidade, seja experiência, seja um novo negócio, seja um novo conhecimento. Porque às vezes nós ficamos tão presos somente à conquista, mas não reconhecemos a experiência que nos moveu e todo aquele conhecimento, aquela vivência mais carnal, mais física, que pode trazer a você um avanço e um crescimento além. E aí você descobre que aquela mesma atitude, comportamento que você poderia ter tido, por exemplo, no trabalho, você pode ter na tua casa. Você pode ter ela no seu relacionamento, você pode ter ela no centro, você pode ter ela em qualquer outro lugar. E a vida vai justamente te cobrar isso. Porque no exato momento em que você conseguiu ter um comportamento e mudar, equilibrar alguma coisa, por que não equilibrar o resto? Você conseguiu equilibrar a vida, sei lá, vou dar uma coisa bem tosca. Às vezes você, sei lá, conseguiu equilibrar a vida dentro de um relacionamento. Você só vem de tragédia.
Aí você consegue estar saudável num relacionamento, tá bem. Não é um relacionamento tóxico, é agradável, há respeito, há amor, há carinho. Pô, isso já mostrou o quanto você tem hoje um tato melhor para se relacionar com as pessoas. Então, seja, por que você não vai colocar isso no seu pai? Por que você não vai expandir isso para tua mãe? Ou você não vai expandir se tem um problema, por exemplo, às vezes não, mas com o seu filho, ou seja, ou com o seu vizinho? Porque se você conseguiu lidar com isso dentro dessa problemática, isso mostra a vida que você é capaz e suficiente para lidar com o ser humano dentro deste patamar. A vida vai exigir cobrar de você este comportamento em todos. Porque se naquele momento você com fulano conseguiu, mas com ciclano não, o problema não é isso. O problema já é pessoal. Porque você sabe resolver, você sabe o caminho. Você sabe que foi aquele comportamento, aquilo que você deixou de lado, aquela afeição que você mudou, sei lá, às vezes é uma coisa tão insignificante, mas o caminho existe. E a natureza vai justamente te cobrar aquele caminho. Por que você tem paciência com fulano, mas você não tem paciência com ciclano? A paciência existe dentro de você. Você dominou a paciência a ponto de conseguir dominar com tal pessoa. Por exemplo, conseguir dominar a paciência com o Danilo. E com a Carol, por exemplo, eu não consigo. Pô, o canal é o mesmo. Muda, claro, de onde devolve. Mas o canal mesmo. O meu ponto pessoal e a minha consciência tem a ver com a minha paciência. E se eu conseguir em algum momento controlar a minha paciência e direcionar ele, é a mesma coisa a ela e vice-versa, e ponto. Então, ou seja, a vida vai cobrar. Exu vai cobrar muitas vezes nesse ponto, o Baluaê vai ser mais austero, porque o Baluaê ele é aquele mais austero, né? Ele é um pouco mais assim, justamente por não ter tanta paciência. Ele é mais impaciente também quanto a isso. Ele é mais impaciente que Exu na maioria das vezes, sim. Porque a terra lá embaixo é fogo, né? Por isso que a gente brinca que o Baluaê tem uma quentura específica, né? Ele não é um fogo de Xangô, mas ele é uma quentura tanto da varíola, ou seja, tanto das doenças que vêm, como é uma quentura da própria terra que representa. O Balu Aie, Aie é terra. Ou seja, o Ba Rei, o rei dono da terra. E tanto que a saudação dele é Atotô. Silêncio. Silêncio, ou seja, não fala. Se vai falar besteira, não fala. Então cuidado com as palavras. Só que a gente está vindo de um Exu que é a comunicação, que é a palavra. Então, olha o ponto que chega. Onde o silêncio é importante, mas ao mesmo tempo estamos vindo de uma comunicação. Então, ou seja, hoje a gente olha um mundo, a gente enxerga uma realidade. Acho que o mundo nunca teve tanta informação à disposição. Mas que informação é essa que a gente tem? É só porcaria, é só bosta. Hoje, se você pegar as pessoas no celular, elas estão vendo fofoca, sabendo da vida dos outros, é TikTok, é fazendo coisinha. Ou seja, nós temos hoje tanto para falar, temos uma internet, temos, ou seja, uma disposição de autoconhecimento, de conhecimento, de sabedoria, de valores, ou seja, a nossa disposição, ou seja, nós estamos num momento onde o meio de comunicação, ou seja, o meio para alcançar a sabedoria é infinito, só que estamos totalmente valorizando a falta do conteúdo. Ou seja, sabe, é umas coisas assim, sem sentido. Às vezes, eu estava outro dia até comentando com um amigo, eu até comentei isso, né? Falei, olha que coisa curiosa, né? Se de repente sei lá, descobrir que existe disco voador, ou existe, sei lá, vida em outro planeta, ele vem pra cá, e ele quer saber o que está acontecendo, e ele pegar o jornal, a primeira coisa que ele vai ver lá no jornal é fulano saiu com ciclano. A Sandy não é mais virgem, sabe? Tipo, essas coisas que a gente vê por aí, tipo, oi? Sabe? Ou seja, temos à disposição hoje uma série de conhecimentos. Hoje a gente consegue ler um livro pelo celular. Inclusive tem os 2 livros aí também. É o Merchan, claro, né? Já fazendo. Alguém quer fazer o Merchan, já, tipo, chegar? Então, quer dizer, hoje nunca se teve tanto a se falar e o que se fala é extremamente inoportuno. Ou seja, uma coisa que você vai ouvir hoje, daqui uma semana, se alguém perguntar, você nem lembra. Foi para memória temporária. Porque você não vai nem lembrar, porque não faz sentido, não tem para que você lembrar. Sabe? Não tem mais essa necessidade. Então, busque o conhecimento, mas aquele conhecimento que muda, que transforma. Ou seja, Exu, quando é presente, o que ele traz para a vida da gente? Pessoas que mudam a nossa vida. Então, pessoas que vão entrar na sua vida, mas não vão mudar a sua vida, não vale a pena essas pessoas serem próximas, estarem presentes em alguns casos especificamente. Por quê? Porque aquela pessoa que não compra briga junto, ou seja, que não está muitas vezes contigo, cuidado. Exu traz isso na regência dele. Por quê? Porque o Exu é fiel. O Exu é extremamente fiel, justo e fiel.
Assim, Exu é ruim? Não. Exu é maldoso? Não. Exu é perverso? Não. Exu é malicioso? Um pouco. Mas é que, claro, existem algumas lendas, alguns itãs que foram mal contados. Por exemplo, a lenda, existe um itã, acho que todos conhecem, de que Exu estava no meio de um terreno onde existiam duas casas, e ele estava com um chapéu vermelho de um lado e preto de outro. E aí esse que via preto e esse que via vermelho. E fizeram os dois brigarem a ponto de se matarem porque Exu provocou a discórdia. Essa lenda, esse itã, foi criado no Brasil. Não existe esse itã em terra iorubá. Que Exu é iorubá, então não adianta falar de outras etnias. Exu é iorubá tem que ir na linha, no território iorubá. Então, quer dizer, isso foi criado para trazer um ponto de Exu um pouco mais cuidado, Exu é malicioso, cuidado com Exu. Mas isso é um itã criado aqui no Brasil, não existe esse itã na África. Então, quer dizer, já demonstra uma outra visão de Exu que trouxeram aqui para o Novo Mundo como uma visão um pouco mais, enquanto não existe. Então, quer dizer, criou-se a ideia de o Exu ser ruim, ser perverso, que a gente já teve em outras lives, até conversou sobre isso, não tem para que a gente voltar nesse assunto. Mas o Exu, ele é o fiel, ele é o amigo, ele é o que está junto, ele é aquele parceiro. Então, é a oportunidade de você também, nesse ano, criar bons vínculos, boas amizades, parcerias legais. Ou seja, quem está com oportunidade, quer criar, quer montar um negócio, quer uma parceria, é o momento. Agora é a hora. Por quê? Porque se não der certo, Exu já tira do caminho e não faz acontecer. Então quem está buscando muitas vezes uma parceria, quem está buscando uma sociedade, deixa. O momento é oportuno agora para essa sociedade dar certo, para as coisas funcionarem. Então é um momento precioso. Não perca tempo. Não perca esse momento. Porque depois que ele passar, aí depois, claro, porque deu errado, porque não estava na lua tal, porque minha lua... Não tem nada disso. Mas é um momento. É um momento. É a mesma coisa eu virar para você e falar agora, canta, sei lá, o que é de Gonzaguinha. Aí você vai lembrar, nossa, como que é? Você não vai lembrar. Mas aí eu coloco no fundo somente a batida. Sem a música, automaticamente você lembra. Ou seja, ajuda. Então tudo bem, você pode conseguir cantar a música do Gonzaguinho, que é, por exemplo, tranquilamente. Uma música antiga tal. Mas, se estiver tocando no fundo, somente pelo menos um cavaquinho, alguma coisa assim, você automaticamente, você já lembra e já sabe como que é. Então, existe uma energia mais atuante que contribui, que auxilia, que ajuda nessa oportunidade que a vida está trazendo e o momento está sendo oportuno. Então, não percam a oportunidade. Com o Obaluayê também não podemos deixar de falar da saúde, né? Então, assim, atentos à saúde. A partir de agosto, chances de novas... Mas tá em ordem aí? Tá em ordem? Se cair um pouco, a gente volta depois de novo. Então, a saúde é importante nesse momento. Então, tome um cuidado também mais excessivo à saúde, coloque uma atenção. Então, alguma coisa, tá lá, não quero saber, deixa lá, vai ver atrás. Porque a possibilidade pode se curar, tanto pode ter a cura, como pode ter um agravamento e ficar pior. O que muitas vezes não fica é do mesmo jeito, estacionado. Porque muitas vezes ou vai ou racha ou quebra a caixa. Então, ou é a possibilidade, a oportunidade de você eliminar uma doença da sua vida, ou de ela tomar uma forma, tomar uma proporção um pouco maior, onde você coloque uma atenção onde você também não colocou. Claro, a gente está falando de uma multidão. Para alguns sim, para outros não. É sempre muito relativo. Não é que todo mundo que tem vai acontecer, não. Não é assim que funciona. Mas assim, é bom ter isso em mente justamente para você conseguir se antecipar, para você conseguir estar um passo à frente. O objetivo é sempre esse, buscar o equilíbrio e estar um passo à frente. Se você consegue buscar o equilíbrio e estar um passo à frente, em N situações, claro, tem um ditado que eu sempre falo, né? O cuidado é mais barato que o reparo, né? Ou seja, é preferível você cuidar de uma situação do que depois você ter que reparar. Porque o reparo, além de mais caro, há prejuízo, danos, consequências, envolve situações, pessoas, lugares, tempo. Ou seja, toma um vulto onde muitas vezes você não tem a mínima noção aonde vai parar. Já
Já o cuidado não, o cuidado é sempre positivo. Um outro ponto que Exu traz muito legal é o próprio investimento em si. Por isso que Exu ele tem uma coisa muito do carisma dele, de investir em si, de fazer isso, é muito legal. Então assim, coisas que você deixou de lado, que você não investiu, investe. Oportunidades suas, que você deixou de lado, situações, às vezes uma coisa que você estudou, que você conheceu, que você não trabalhou, sei lá, alguma coisa que mereça um investimento pessoal. Agora é a hora. Sabe aquela faculdade que você está ali deixando de lado um tempão? É a hora. Aquele curso que você quer fazer e você não consegue fazer e nunca dá tempo? É o momento. Ou seja, é o momento também do investimento. Invista em si. Porque o fruto desse seu trabalho, dessa sua dedicação, será muito mais rápido. É capaz que em agosto mesmo, quando muda e o Obaloaiê verde já traz esse triunfo para você. Então, às vezes, uma coisa que você está começando a fazer hoje, você já começa a colher os frutos disso a partir de agosto, porque ele está preocupado com a distribuição. Então, ele quer que você colhe para você poder distribuir. Porque se você é uma célula viva, se você é um ser vivo consciente, que interfere, que ajuda, que faz, bem melhor. É o que ele quer, é um a mais para ajudar. É um ativo a mais para poder conseguir mudar o mundo e fazer a famosa transformação que está todo mundo vendo. Então, ou seja, além dessa transição que está acontecendo, isso é importante. Então fiquem atentos a isso. Principalmente, o ano de Obaloaiê, podem surgir pequenas pandemias, coisas assim, de coisas de pele. Então fica atento também a problemas de pele, é uma coisa por ser Obaloaiê, né? Então, às vezes, coisas de pele pode ter um surto, pode ter coisas, é comum isso acontecer também. Perigos de Exu também que dá são muitos crimes passionais. Então, sabe, de ciúmes louco, de loucura, de que mulher, de marido, aí aqueles crimes passionais é uma coisa que pode acontecer. Ano de Exu, isso é bem possível acontecer. Perigoso também, ano de Exu, ano de muito acidente. Então, assim, sabe, às vezes uma coisa besta, um tombo besta, por exemplo, pode quase levar uma pessoa a um problema mais sério. Então, ou seja, fique atento a esses pequenos acidentezinhos, porque Exu dentro de Oharim, que é o do 11, ele também rege pequenas fatalidades, pequenos acidentes, que podem mudar o curso de alguma coisa. Então fiquem atentos para que não mude o curso disso. Então, agradar Exu, agradar o Obaloaiê sempre, sempre. É um ano onde principalmente estamos na primeira lua cheia do ano, sabe? Faz um agrado a Exu, sabe? Se tem um ebó para tirar, agora é a hora, não enrola esse ebó, tira esse ebó. Ou seja, qualquer coisa que você está percebendo que há necessidade, não deixa para depois. Ano de Exu não deixa para depois. Vai, resolve, vai, faz a situação, tira isso da frente. Às vezes são coisas bestas. Então uma das coisas que é legal, despacha a porta, sabe? Pega um caneco com água, se não tem uma quartinha, pega um caneco com água. Começa a jogar da esquerda para a direita, em 3 pontos. Omitum, Onatum, Peletum. Águas novas, caminhos novos, calma nos caminhos. Ou seja, você está esfriando os irumalés da esquerda para a direita, pedindo a Exu que esfrie seus caminhos, que não tenha, sabe? Então você está indo para a rua, você está indo para algum lugar, você está indo trabalhar, uma vez por semana, dá uma despachada na porta. Ou seja, para esfriar os seus caminhos, para que não tenha tumulto, violência, briga, incidente, assalto. Assalto é uma coisa também que existe bastante com Exu. Ou seja, então todas essas situações são importantes. Às vezes um padê, sabe? Farinha de mandioca crua, grossa, misturou no alguidar com um pouquinho ou de mel, se quer esquentar, que está sentindo que está precisando entrar nessa sintonia de Exu, com dendê, se está muito ligado e quer dar uma baixada um pouco no facho, ou seja, para entrar nessa sintonia mais por baixo, não porque está muito no calor do momento, está muito oriçado, tal, bota o dendê. Está faltando alegria, está muito depressivo, triste, bota uma pinga. Ou um ou outro, não põe os 3. Tem gente que mistura dendê, mel e pinga. Não resolve nada. Então, sabe, tá triste, tá angustiado, o álcool, a pinga, é alegria. A gente bebe um pouco, não fica feliz, alegre e tal. Então, bota um pouquinho de pinga, bota um uísque, bota um domec, um conhaque, depende do que você está acostumado a dar pro Exu. Ou seja, faz esse padezinho. Tá precisando de dinheiro? Põe moedas. Põe 7 moedas em cima desse padê. Deixa na porta da sua casa. Ah, Exu não entra dentro de casa, Exu entra em qualquer lugar. Exu entra onde ele quiser. Em nome dele e em nome de Orixá. Então acabou, ele entra onde ele quiser. Lógico, você não vai ficar sentando, alimentando ele na sua casa, porque ele é o tempo, ele é, sabe, ele é a vida, ele é o momento, ele é a liberdade. Você não vai confinar ele dentro de um lugar. Mas se trazer ele para aquele lugar para dar alguma coisa e depois você jogou na rua, não tem problema nenhum.
Então vai, deixa na porta do lado da sua casa, depois pega aquilo, joga na rua também, em cima de onde você jogou essa água, pode jogar o padê, as moedas, pega, gasta em algum lugar, não precisa jogar as moedas fora, é dinheiro, é o oco, herã, sabe? Vai e gasta, vai numa feira, que é lugar de Exu, vai no mercado, vai no banco pagar uma conta, que é lugar que tem muito dinheiro, põe essa moeda junto, numa casa lotérica, jogo, Exu gosta de jogo. Então, ou seja, faça circular, são coisas simples, acende uma vela branca, vela colorida, isso aí foi uma modernidade de 30 anos para cá, sempre foi vela de sebo de animal, então pega uma vela branca comum, não é a cor que faz a diferença, acende um cigarro, acende um charuto, quer dar para uma pombagira, traz uma champanhe, bota uma rosa, para trazer a delicadeza, o axé dela, ou seja, para desabrochar, porque a rosa é justamente isso, com o objetivo de desabrochar, trazer o brilho, essa alegria, porque quando uma árvore, por exemplo, ela dá flor, logo em seguida ela vai dar o fruto. Então a flor é um processo anterior ao fruto que você vai receber daquele orixá, além de estar trazendo uma delicadeza, uma beleza. Coisa simples. Quer dar fruta para Exu? Dá manga, Exu adora manga. Dá manga para Exu. Ou seja, Exu adora. Bota uma manguinha lá, alguma coisa junto num padê, alguma coisa. Ou quer dar um morango, uma fruta vermelha, também ele gosta. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Exu gosta de tudo. No entanto que Exu é a boca do mundo conhecido. Ou seja, por isso que ele é o primeiro a ser ofertado. Porque ele estava comendo o mundo e acabando com tudo. Aí para saciar a fome dele, fica-se destinado a toda oferenda que fizer a primeira a Exu. Exu adora acarajé. Então quer fazer acarajé para Yansan? Faz uns 3, dá 3 para Exu. Que é o bolo de fogo, né? A cara lá, ou seja, o próprio nome já diz, a cara lá, que é o nome, a gente é conhecido como acarajé, mas é a bola de fogo, que é a tradução do próprio Yorubá. A própria cantiga acaralobilo, axé, tá? Ou seja, então é a bola de fogo, ou seja, trazer Exu quente para que dê quentura, porque Exu também traz o calor humano. Então dentro desse calor humano é a afetividade. Ou seja, você que está aí anos buscando um relacionamento, deixa, é oportunidade. É um momento, porque Exu está regendo. Então é um momento de você conseguir, sabe, trazer um pouco de tesão para tua vida, modo de cara. Porque você tem que olhar para a tua vida, enxergar a tua vida e ver a tua vida com prazer. Você olhe para ela e veja que você, sabe, é realizado, é feliz, é satisfeito com a vida que você criou, com a vida que você desenhou para você. Exu vai te ajudar nisso. Perguntar alguma coisa? Ouvi falar que limão... Limão não. Limão é quizira de Exu. Quando você quer, o pessoal antigo, né, fazia quando queria deixar Exu bravo, alguma coisa que Exu queria deixar ele no casco, o pessoal ia lá, cortava limão e jogava em cima dos ferros, das ferramentas de Exu. Ele ficava possesso. Limão é uma das quizilas de Exu, assim como o azeite doce, o azeite de oliva, o azeite, né, é também uma quizila de Exu. Uma quizila também de Exu. Por isso que ele gosta do dendê, que é o epopupá. O epomim ele não gosta. Então, tem muito lugar que tem mania de colocar limão para Exu, mas falta de informação, falta de conhecimento. Você faz isso quando você tá bravo com Exu, né? Você tá invocado com Exu. Aí você faz. Carambola, Exu gosta também. É um dos cítricos que ele gosta. Assim. Abacaxi, depende. Depende, porque o abacaxi é uma das quizilas de Ubaluaê. Como ele está regendo esse ano, então talvez não seria legal trazer essa energia, essa vibração do abacaxi para junto. Não aconselho. Não aconselho. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Entendeu todo mundo? Entendeu tudo? Posso fazer chamada oral, então? Posso? Oi? Pode fazer a chamada oral, já que todo mundo sabe tudo já, então? Uma outra coisa, Exu também gosta muito é uma coisa legal. Pega um potinho de barro, ou um potinho, coloca umas moedas, põe atrás da porta. Entrega a Exu. Para que o dinheiro, ou seja, a prosperidade sempre esteja junto de você. De vez em quando vai lá e põe uma moedinha, vai lá põe 2, 3, 5. Sentiu na cabeça, na ideia, vai lá e põe uma moedinha. Legal. Assoprar dandá da costa é legal também. Então, assoprar um pouco em casa, bota um pouco de dandá e sai assoprando na casa para poder trazer um pouco essa vibração de Exu. Dandá é a batatinha, né?
A tiririca conhecida, que é a batatinha danada da costa. Já pega ralado, porque para ralar aquilo você vai ralar os dedos e não vai conseguir ralar. Porque é dura que parece, sei lá. Esse potinho só pode ser atrás da porta? Não, qualquer lugar, qualquer lugar. Não, pode ser qualquer lugar. Qualquer lugar, pode ser. Uma forma de trazer, né? Ou seja, tá em contato com isso. Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, hoje em dia poucas pessoas estão vendo dinheiro na mão, né? Ou é Pix ou como que fala? Ou transferência, ou o QR Code, ou paga com o celular, às vezes nem mais o cartão. Ou seja, hoje poucas pessoas estão vendo o dinheiro, mexendo o dinheiro. Tá faltando essa energia. Às vezes é legal, sabe? Pôr energia, o dinheiro na mão, mexer com o dinheiro. É importante às vezes isso. Porque falta. A energia, existe uma energia em cima disso, do dinheiro. Então também isso é legal. Mexer com o dinheiro, botar o dinheiro lá. Eles põe nota também, se quiser pôr nota pode pôr. Pegar. Pix Exu não aceita ainda. Ainda não, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Tem Exus aí que estão aceitando o Pix, né? Tem terreiros aí que o Exu até dá o Pix, né? Fazer o quê, né? Até tem o Pix dele, né? Então isso é uma coisa legal também, voltar a trazer a energia do dinheiro, de mexer com o dinheiro, sabe? Tudo bem, as pessoas têm medo também de ter dinheiro em casa, tal, existe esse risco, existe esse perigo também. Às vezes, mas não é nem a quantidade, às vezes é só o tá, né, na mão. Às vezes uma coisa simples, bota umas moedas no bolso e anda o dia inteiro, umas moedas, umas notas no bolso e anda uma semana, duas, não tira aquilo para pegar, para impregnar energia depois, faz uma mandinguinha com o Exu com aquilo, sabe, para ficar com a vibração do dinheiro tá em você, tá no corpo, isso é importante também. Então é um ano de que quem quer enriquecer, tamo Exu aí. Exu tá na frente aí te ajudando, trazendo a possibilidade dessa riqueza, a condição de você conquistar as coisas. Então assim, o ano de Exu, resumindo, é um ano de altos e baixos. É um ano que pode ter desde grandes guerras, revoluções, como também pode ter, assim, riquezas, prosperidades, abundância, como também pode ter dívidas absurdas. Pode ser um ano que você pode se entubar na dívida como ninguém. Assim, você pode fazer uma dívida que seja impagável com o passar do tempo. Porque ela vai tomando, sabe, uma proporção muito maior do que você consiga lidar ou se organizar e depois você não consegue vir atrás. Então, é um ano importante? Sim. Eu, particularmente, eu gosto de ano de Exu. Porque é um ano dinâmico. Assim, não é um ano parado, não é um ano que parece que você não vê o ano passar, você não vê as coisas acontecer. Não, você vê. É legal, lembram disso. Quando chegar em dezembro, vocês vão olhar para trás, a impressão que vocês terão é que vocês viveram talvez 5, 6 anos em um único ano. Você vai olhar e você fala, caramba, eu fiz tanta coisa em tão pouco tempo, que se você comparasse os outros, 4, 5 anos, você não fez o que nesse um ano você acabou fazendo. Pela oportunidade, pela capacidade de potencial que vai estar aí à disposição, que vai estar aí aberto, que vai estar aí livre para isso, tá? Isso é muito bom, isso é muito importante. Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Dúvida, questionamento, aflição? Oi? Deixe na caixinha de sugestão que não temos. Tá? Pega pra mim os 2 livros lá, vou fazer, óbvio, né? Óbvio, ano de Exu, né? Ainda mais que agora temos uma... Oi? O Exu não aceita Pix, mas eu fico à vontade que... Você viu? É que a combinação Exu-Baluaê é uma combinação perigosa, né? Se fosse uma combinação mais branda, ok, mas uma combinação entre Exu e o Baluaê é uma combinação meio perigosa. Porque são orixás, assim, bem... de muito cuidado, de muito tato, né? Pra lidar justamente. Então, todo cuidado é pouco. Então, isso é importante. Todo cuidado é pouco. Bom, fazer só o famoso merchan, uma novidade também. Tem os 2 livros já que foram lançados. Então, o primeiro, que é Um Novo Olhar, que estamos na 2ª edição, tá? Esse é um romance mediúnico pelo Bentinho. Então, é um romance bem legal, explicando a jornada de um
de um menino que inicia o seu processo de desenvolvimento em uma cidade extremamente preconceituosa, carente de informações, de conhecimento, e ele vai descobrindo a espiritualidade a partir da própria, do próprio questionamento entre ele, entre os orixás, entre as divindades, entre os mentores, ou seja, tudo nessa linha. Essa já está na segunda edição, tá? E o segundo que lançamos agora em dezembro, que é o Além do Olhar. Esse já não é um romance, esses são vários... Oi? Esses são vários capítulos, não sei ao certo, acho que são 22 ou 23, de assuntos variados, onde existe uma série de explanações, questionamentos, ensinamentos sobre os mais diversos temas para que você comece a refletir um pouco mais sobre a sua vida, no tanto que está como uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual, ou seja, é justamente você perceber o teu lado espiritual, ou seja, reconhecer a tua consciência dentro de um mundo atuante e perceber que você é significativo nisso e esse seu processo precisa ser reconhecido. Então tem assuntos, temas como despertar da consciência, um passo de cada vez, a importância da espiritualidade, evolução e renovação, autoconhecimento, a vida e a sua essência extraordinária, definindo a vontade, redefinindo a sabedoria. Então, ou seja, religião, espiritualidade, a face de Deus, é como se fosse uma releitura da vida. Ou seja, é como se eu estivesse alfabetizando novamente você através de novos questionamentos, de pensamentos que talvez você já tenha chegado perto, mas não se aprofundou, ou seja, não explorou um pouco a mais esse tema. Então é bem legal. Os dois livros a gente fechou agora, eu fechei agora uma parceria com a editora Hércules, tá? Então agora os livros também vão estar na editora Hércules. Tanto os livros físicos à venda, como o e-book também. Então é uma editora incrível, fantástica aí. Logo teremos mais novidades dessa editora. Tem, assim, eu andei dando uma olhada, eles têm livros incríveis. Tem um livro sobre a Capela Sistina de Michelangelo, bem legal. Assim, tem umas coisas bem interessantes que busca também um pouco esse lado mais, vamos dizer, oculto, esotérico, sobrenatural. É bem legal, assim. Uma editora bacana. Uma editora Hércules, tá? Em breve teremos novidade. Então esses dois livros a partir agora desse mês, acredito agora de fevereiro, já estará na editora Hércules também, tá? Quem quiser já entra em contato com a própria editora. A Hércules, depois eu deixo o link e tal. E ainda alguns, se tiver, quem quiser pessoalmente vir comprar, agora só pessoalmente aqui comigo, ou direto com a editora que ela manda via correio. Via correio eu já não mando mais, pelo correio. Ou quem quiser, eu tenho alguns livros ainda, não tenho, porque muitos já venderam bastante, ainda eu tenho, se não me engano, talvez só uns 20 livros, o resto já vendeu quase todos. E os outros, que aí vai ser direto agora com a própria editora, tanto o e-book quanto o livro físico mesmo, tá? Bom, acho que é isso. Bom, então sábado que vem, agora no próximo sábado, dia 3, Festa das Iabás, mudança, vamos começar às 18 horas, tá? Não será mais às 18h30. Por ser uma festa, então acredito que se estenda um pouco mais, então prefiro começar meia hora mais cedo. Então iremos começar às 18 horas em ponto. Certo? Então, vamos para o nosso desenvolvimento agora, tá? Boa noite para todo mundo aí que está assistindo a live. E quem vier no sábado, até sábado.